Como é bom, meus amigos e amigas, estamos em direção a mais um making off da sua TV Cidade João Pessoa. Dentro de instantes, iremos gravar com mais um de nossos realizadores de cinema aqui da Paraíba. Colorista, motion graphics, editor de imagens, fotógrafo e diretor de filmes. Nosso entrevistado de hoje é o Gui Schmidt. Bora junto conhecer mais um de nossos fabricantes de histórias. Bora junto, Gui! Gui, que bom, meu filho. Estamos aqui começando mais um making off, dessa vez aí com um amigo de trabalho, né? E sempre para a galera conhecer um pouco o entrevistado do dia, né? Queria saber quais são as suas origens, Gui. Bom, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e de lá eu vim para cá faz uns 20 e poucos anos, né? E aí comecei a trabalhar aqui na prefeitura, inclusive, né? E me casei. Tenho um filho. Já se considera, então, paraibano, digamos assim? Já. Eu prefiro a Paraíba do que o meu estado natal. É mesmo? É. Coisa boa. E sempre se dedicou a vida, assim, para o audiovisual ou teve outros trabalhos, assim? Não. Eu comecei por um caminho bem tortuoso, assim. É? Eu trabalhava com geoprocessamento lá no Rio Grande do Sul, né, a parte de mistura geografia com informática e tal. E aí trabalhei muitos anos lá com isso. Né? E trabalho para o estado, inclusive, e aí eu comecei a ficar meio desgostoso assim da área, né? E aí a minha mãe veio trabalhar aqui, né? Ela era coordenadora da Anvisa aqui na Paraíba, e aí ela me chamou para vir para cá. E aí eu vim. E aí continuei trabalhando aqui na prefeitura, foi com geoprocessamento ainda, né? E só que aí como eu estava querendo meio que sair dessa área, e ao mesmo tempo eu comecei a namorar minha atual esposa, que é uma atriz, né, daqui É a Célie? É a Célie Farias. Célie Farias. E aí esse mundo da arte começou a, né, entrar mais em mim, assim, né, me imbuir mais desse espírito criativo, assim, que era uma coisa que eu estava meio dormente, assim. Nossa. O geoprocessamento é algo que hoje está se fazendo muito de drone, né? Hoje. Né? O pessoal usa muito essa tecnologia de GPS e tal, é uma coisa que quando eu comecei era uma coisa meio nova, assim, né? Imagem de satélite, né? Esse tipo de coisa. Uhum. Então, de lá para cá mudou bastante coisa. Massa. Você deu uma deixa aí que eu acho que responde um pouco a minha pergunta, mas eu queria que saísse de você. Como você foi fisgado pela magia do cinema, assim? Pronto, do cinema especificamente, nessa minha transição aí de profissões e tal, eu vim fazer um curso aqui no NUDOC, aqui atrás, né? E um curso de cinema, voltado para o cinema, que foi o João de Lima que criou esse curso. E aí, dentre as coisas que a gente viu ali, né, tinha a parte de cinematografia, né? O João Carlos Beltrão veio para cá, e ele trouxe uma câmera com ele, né, uma câmera de filme, e aí ele chegou e perguntou, né, quem é que quer pegar essa câmera aqui, né, e aí ele já avisou assim, olha, quem pegar nessa câmera aqui provavelmente vai ser fisgado por ela. E foi dito e feito, assim, eu peguei a câmera e só de eu ouvir o barulho do motorzinho dela, assim, eu já me encantei. Película, é? Era película. Película. João até comentou no programa dele que é um vírus, né, que contamina a pessoa e a pessoa realmente fica, né, não consegue sair mais do cinema, né? Se é contaminado uma vez, não consegue sair mais. Massa demais, cara. Qual o impacto de fazer cinema assim, na sua vida hoje, assim? Bom, o cinema me trouxe para várias coisas, né? Muita coisa do que eu faço hoje, né, de edição lá na TV e tal, é um fruto disso aí, né? Dentro das coisas que eu aprendi, né, durante o tempo quando eu comecei a fazer a universidade aqui, né, de rádio, né, aqui na UFPB, eu tentei ir por esse caminho
da cinematografia, né? Fiz cursos de fotografia, né? As cadeiras de cinema todas eu tentava, né, de alguma forma incluir, abarcar assim, no meu currículo, né? E então a partir disso eu me interessei em dirigir, né? Dirigir filmes, né? E aí nessa ideia de dirigir filmes eu entendi que eu precisava saber o máximo possível das coisas que estavam em torno daquilo ali para poder dirigir melhor, né? E aí eu comecei a aprender várias coisas relacionadas ao cinema. E uma delas foi a cinematografia, a fotografia para cinema e tal. Eu fiz um curso, inclusive, né, depois mais específico para isso, né? E enfim, a edição de vídeo, né, colorização, tudo um processo que eu fui aos trancos e barrancos, assim, né? Mas eu tentei abarcar o máximo possível, assim, para melhorar. Se aperfeiçoar e tal. Quer dizer que você começou primeiro como cinegrafista ou fotógrafo, depois passou para essa parte de edição, motion graphic, colorista? Foi. Essa parte de motion é uma coisa que eu tinha, assim, para mim. Eu comecei lá em Porto Alegre ainda, eu fazia algumas animações, né? Mas animação frame a frame, né? Já começou em Porto Alegre essa parte de edição? Não. Isso foi tudo aqui. Tudo aqui Já. Né? Em relação a essa parte de cinegrafia, eu comecei também, eu fiz um estágio aqui na TV UFPB, e aí eu fui editor, e aí eu comecei a pegar mesmo a edição, né? E fui também cinegrafista, né? De alguns programas da TV aqui. E então isso foi durante praticamente 2 anos fazendo isso. Você já é mais paraibano do que gaúcho, né? Quais as virtudes fazem cinema aqui na Paraíba para vocês? Bom, aqui na Paraíba eu acho que são coisas diferentes que eu aprendi, assim, né? Porque a minha ideia inicial sempre foi de fazer um cinema mais voltado para o comercial, assim. E aqui o pessoal tem uma outra visão, é uma coisa mais artística e tal, de contemplação, né? Então foi mais ou menos por aí que eu acho legal, assim. Massa, bicho. Gui, conta pra gente um pouco da sua filmografia. Eu vou aqui lembrar de uns filmes aqui que eu vi pesquisando sobre você, né? Como diretor teve o Tessália, Isso. teve o Blackout, Sim. o Sístole, né? Sístole. Se eu não me engano, tem um novo agora que nem está no seu portfólio. Aí é direção de fotografia. Direção de fotografia. Então, como diretor, foram esses 3. Foram esses 3. Conta pra mim um pouco da tua filmografia aí. Pronto, Sístole foi meu primeiro, né? Então foi dentro da academia aqui e foi nessa ideia de me aprimorar. Então eu fiz praticamente assim, uma grande parte da produção foi feita por mim. Eu construí equipamentos para ser usado, fiz storyboard, fiz um bocado de coisa assim para fazer esse filme. Que tipo de equipamento você construiu assim? Eu fiz 2 estabilizadores, um de ombro e outro de mão. Fiz também uma gambiarra assim para fazer um plano zenital dentro do abacatão aqui. Massa, tipo uma traquitana, né? Tinha uma roldana, né, um suporte para a câmera e tal, para fazer ela descer assim. E você deu uma de professor Pardal para criar o negócio? Foi. Massa, bicho. Muito legal. A gente tem um problema aqui que é salas assim para assistir filme, né? Assistir esses filmes que são produzidos, que tem circuito limitado de festivais e tal, né? O que falta para fazer a galera assistir esses filmes que são produzidos aqui? Bom, além de ter salas disponíveis, né? Eu acho que também existe essa coisa da motivação das pessoas quererem conhecer a arte do seu local, né? E aqui tem muitos filmes muito bons, né? Então que merecem ser vistos assim, né? É uma produção grande, mas que o circuito sempre muito limitado, né? Festivais, só assiste quem vai lá, né? O ideal seria realmente de investir um pouco nessa coisa de ter mais salas de cinema. Durante a minha vida universitária, eu fiz Viação do Paraíba, junto com o Torquato Joel. Então eu percorri muitas cidades daqui do interior da Paraíba, exibindo filmes, né, fazendo oficinas e tal. Então tem muito filme que eu acabei assistindo assim por conta do Thor, assim, né, que é um professorzão, né. Eram salas improvisadas assim? Na escola, no ginásio.
Projetor. Projetor e uma caixinha de som. Uma caixinha de som e exibia os filmes. Era o quê? Uma sessão de quantos filmes assim? Acho que uns 4, 8. Entre isso, 4 e 8. Tudo curta? Tudo curto. Massa. E eram filmes que não se via comumente assim no cinema. Não. É difícil de ver. Massa. Então foi uma experiência enriquecida, assim, enriqueceu você bastante. Foi de conhecimento de tudo, né? Não só de cinema, mas do estado aqui, das pessoas. Muito legal. Gui, uma pergunta assim que eu tenho curiosidade, né? Você chegou aqui e de repente encontrou um curso de cinema aqui na UFPB, cara. Fala pra mim como foi o curso de rádio, né? Foi de rádio. Foi de rádio, E aí, isso foi eu fui olhar a grade curricular, né? E me interessei muito, assim, porque ela tem essa coisa tanto da prática quanto a teoria, assim. Então é um curso que eu achei bem legal, assim, de tentar ver o que era e achei bem legal. Massa demais. Eu soube que você teve uma experiência no canal digital da UFPB, né? Foi uma bolsa, né? Uma bolsa de estudos, né? Que eu recebi para fazer gravações, né? De uma pesquisa que era feita com o pessoal da TV digital, né? E aí a gente fez uma série de entrevistas com pessoas ligadas à saúde e tal, ao cartão SUS, enfim. Foi um período curto, mas foi interessante também. E tua função lá era o quê? Cinegrafista. Era nessa TV digital que tinha um experimento de TV interativa também? Isso, exatamente, é esse mesmo. Você fez parte desse projeto aí? Eu fiz essa parte mais das entrevistas, né? Não foi uma parte de planejamento do canal em si, né? Era mais uma experiência de como as pessoas se envolviam com aquela interatividade na TV, né? E a gente filmava isso para saber o que aquela pessoa tinha achado daquela experiência, para saber se aquilo ali estava funcionando para eles. Né? Massa. Você sabe dizer se isso foi adiante, se está evoluindo isso ou parou? Olha, eu acabei me desligando e eu não fiquei mais sabendo assim, o que aconteceu. Né? Mas eu estava num estágio bem avançado, assim, se eu bem lembro. Assim. Tem uma história de filme com 3 finais, você escolheu o final no controle remoto, né? Assim, a parte que a gente fez lá era mais voltado para essa coisa da saúde. Então tinha muita coisa ligada ao atendimento, né, do pessoal nos postos de saúde. Né? Então fazia marcações de consulta pela televisão. Né? E essa ideia de trazer isso para dentro da casa da pessoa. Né? Massa. Vamos partir um pouco para a sua função de fotógrafo, certo? Quando você vai fazer um filme, você planeja a fotografia junto ao diretor, planeja a tua fotografia sozinho. Como é teu esquema de trabalho como fotógrafo? Bom, a primeira coisa que eu peço é o roteiro. Né? Aí a partir do roteiro, eu já vou tendo ideias, né? Que durante as reuniões, né, com a direção eu proponho, né, mas no final das contas a direção é que determina, né, qual vai ser a fotografia, né. Mas numa maneira geral eu faço a partir de, né, quando a gente entra num consenso, eu faço um planejamento, né, às vezes faço storyboard, né, ou às vezes pego imagens de referência para criar esses storyboards. Né, e para colocar em prática depois. Ajuda a iluminar tanto usando artificial quanto luz natural, planejar toda essa luz. A parte faz toda a parte, né? Desde que horário vai ser rodado aquilo ali, quanto tempo em média a gente imagina que aquilo ali vai tomar, né? Quais são as pessoas envolvidas, né? Qual o equipamento que vai ser usado, de luz, né? Um bocado de coisas. Massa. Geralmente em película o trabalho é bem mais... Olha, eu imagino que deva ser, porque eu nunca trabalhei com película não, meus trabalhos sempre foram digitais. O curso que eu fiz em Recife, ele é um curso voltado para cinematografia digital, né, que foi com o Henrique Spencer, que é um fotógrafo premiado e tal. E aí toda a minha experiência é voltada para o digital, assim. Então todos os meus filmes tanto que eu dirigi quanto eu fotografei, todos eram digitais. Massa. Eu tenho uma dúvida que
É sempre muito trabalhoso fazer cinema, né? E como conciliar o cara ser diretor e fotógrafo do filme? Isso é mais a força do orçamento, né? Que nos impele a isso, né? Então, geralmente, tu tem aquela ideia de fazer um filme, tu tem um roteiro, mas tu não tem dinheiro, né? Muitas vezes tu não tem dinheiro, né? Então tu tem que abarcar várias coisas, né? Função. Acumula função. Nem sempre é uma boa coisa, mas às vezes pode ajudar, né? Porque a comunicação ela já é direta, né? Uhum, sim, massa. Eu vi que você também fez minissérie, né? Sim. Tem diferença fazer cinema e minissérie? O tempo é outro, né? Sim. O tempo das coisas são diferentes, né? Uhum. Um plano num filme, né, pode demorar muito mais tempo do que um plano numa minissérie, né? Geralmente é a coisa mais... Né, a gente precisa disso e grava aquilo, tá bom, é o plano, beleza. Aí já parte para outra coisa, tem um outro ritmo, né? De televisão e tal, né? Que é uma coisa que eu tenho, que eu gosto, assim, até de fazer. Sim, né? sim. Essa coisa mais Minissérie? ágil. Você gosta? Série, filmes, né, para TV. Né? Essa linguagem da TV é uma coisa interessante, assim. Uhum. Legal. O que foi o Banco de Dados Coletivo Atuador? Pronto, o Banco de Dados é um filme que foi criado dentro do Coletivo Atuador, que é um coletivo de atores e atrizes, né, que se junta aqui no UFPB, né, para tentar se aperfeiçoar na área de atuação. Né? Então eles me chamaram para fazer a fotografia para o filme deles, né? Que é um filme que rodou alguns festivais, né? E foi uma experiência muito legal, assim, a gente gravou em vários estúdios, foi um bocado de locação. Assim. Então me tira uma dúvida, Banco de Dados é o nome do filme e o Coletivo Atuador... São coisas distintas. O filme se chama Banco de Dados e o coletivo é o Coletivo Atuador. Tá. Esse coletivo reúne atores e atrizes? Isso, é um grupo que foi criado há algum tempo atrás já. Minha mulher vai me matar, porque foi ela que idealizou isso junto com outras pessoas, né? Mas já tem algum tempo, né? E tem um bocado de pessoas hoje em dia, assim, coisa de 20 atores, né? Todos voltados para essa ideia de conhecimento em torno da atuação. Queria saber de você, quais os projetos para o futuro? É autoral ou não, né? Nesse momento tem um filme que está tá em fase de indo para festival e tal, né? Tá para estrear, que é o Nascentes, que é um filme de Raiza Prado, né? Que eu fiz a fotografia. É um curta? É um curta-metragem e tá aí esperando para estrear. Ele vai estrear então? Vai estrear ainda. Mas outros projetos assim em vista você não tem ainda, não? Em relação a cinema, especificamente, tem projetos de roteirização, assim, né? Mas nada voltado para cinematografia, diretamente assim, para cinema para cinema não, para foto ou para direção. Tá. Você faz roteiro também, né? Faço roteiros. Que é outra atividade assim que bem, digamos assim, precisa de uma dedicação, conhecimento ali do que você vai filmar e tal. Você gosta de fazer roteiro? Não muito, mas eu acho que a gente vive num país que é difícil de tu ter dinheiro para fazer as coisas. Então, tu partindo do ponto que tu pode criar uma história, né? Tu já pode, dentro dessa história, tu já tentar enxugar o orçamento para fazer ela. Né? Então, não é à toa que tem muitos filmes de apartamento, né? Coisas com poucas locações, né? Então minha ideia foi a partir desse ponto aí. Né? Eu queria que você lembrasse pra gente um dos filmes assim que você já fez, que foi bem azeitadozinho, bem bacana de fazer, que deu muito prazer, que te marcou assim. Esse filme que está para estrear, Nascentes. É um filme que foi muito legal de fazer, porque tinha uma equipe muito boa, né? Tinha Quixaba me assistindo na fotografia, né? Laírton Longuinho,
E é uma galera que me ajudou muito assim, a fazer as imagens e tal, foi muito legal. E o ambiente todo, assim, pessoas muito boas, assim, muito legal de trabalhar. Nossa, sempre a equipe é fundamental, né, bicho? Se tem alguém que não está querendo fazer um negócio, pode, né, minar um ambiente inteiro, assim. Pode atrapalhar todo o processo. Né? É complicado. Eu sempre falo a respeito disso, a respeito da importância da equipe, né? Como é importante você ter uma equipe toda coesa, imbuída ali naquele mesmo objetivo, né? Para não ter uma pessoa que venha a estragar todo o processo. Porque no final das contas a gente tem que contar a história. Não é sobre a gente, né, as coisas. A gente está ajudando a contar uma história. Sim. Né? Aquilo ali precisa ser contado da melhor maneira possível, num ambiente legal. Legal demais. Numa produção de Guy Schmidt, o que é que não pode faltar? O que não pode faltar, além de pessoas que estejam imbuídas do espírito de fazer o filme, um pouquinho de dinheiro. Não precisa ser muito não, o suficiente para o cara pegar e conseguir fazer as coisas, mas também não precisa ser tanto também para o cara poder, né, fazer a cabeça funcionar e tentar resolver problemas, que isso também faz parte. Né? Sim. Dentro de toda a produção sempre acontece algo assim inusitado, né? Queria que você lembrasse um episódio assim que aconteceu em uma de suas produções assim que te marcou. Teve um filme que eu fiz a fotografia, um filme de Valesca Picado, O Filho Pródigo. Durante essa gravação a gente precisava ter uma imagem de uma estrada e a gente estava viajando, né, indo para lá porque foi em outra cidade e a gente passou por essa estrada de terra e tal e eu digo, não, preciso fazer, porque ela é uma estrada sinuosa, eu preciso fazer uma imagem daqui. E do ponto que a gente estava lá, não tinha como pegar um ângulo legal para dar ideia dessa sinuosidade. Então, de alguma maneira, apareceu lá um carro-pipa, na hora que a gente queria gravar, assim. E aí a gente saiu correndo atrás e tal, a produção foi atrás, então a gente conseguiu. E aí a gente filmou em cima desse carro-pipa, né? O cara ficou esperando lá pra gente fazer a foto e tal, foi bem legal, assim. O resultado foi alcançado. Foi bem legal. Deram um trocado ao caminhão? Um abraço, acho que um pouquinho de Coca-Cola. Nossa, é bom lembrar aí esses episódios que acontecem nas produções, né? Cara, eu queria que você deixasse uma referência de filme para o telespectador aí do Making Off. É uma referência do Guy Schmidt de filme, assim, que você vai falando e a gente vai colocando imagens do filme. Eu gosto muito dos Os Suspeitos, que é um filme que tem um roteiro maravilhoso, assim, então, o final é inesperado e aquilo é um filme que me pegou assim do início ao fim, né? Fora outros clássicos, né? O Poderoso Chefão, que é um filme que a pessoa tem que assistir, assim, é obrigatório. O que mais te pega no filme, assim, o que mais te prende? É o roteiro, é a fotografia, é a arte? O que mais te chama a atenção? A fotografia por uma razão de eu estar, né, fazendo também, né? Mas de uma maneira geral o filme completo, né? Porque o filme tem que comunicar inteiro. Massa. Para a gente encerrar nosso programa de hoje, eu sempre pergunto a todo mundo uma mensagem aí para essa galera que ama muito tudo isso, né? Que gosta de estar no set, seja qual for a função, cara. Como se faz para estar participando dessa produção de cinema paraibana aí? Cara, tu tem que estar junto de pessoas, tu tem que conhecer pessoas que fazem filme, né? Se interessar por fazer filme, né? Descobrir tudo que está relacionado àquilo que tu gosta dentro do cinema. Massa. É isso então, pessoal. Estamos chegando mais ao final de um programa, mais um Making Off no Cartão, né? Fiquem ligados, vamos ter novos programas nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, né? E no canal da TV Cidade também. A gente está mudando do 6.3 para o 50, mas fiquem ligados que zapeando você encontra o Making Off e muito conteúdo bacana aí da TV, certo? Pessoal,